Queridos, hoje eu não vou fazer uso do Data Show, porque eu quero falar especificamente sobre círculo de proteção, sobre anjos, sobre como que os anjos do Senhor atuam, como que eles trabalham ao nosso favor. E muitas pessoas, elas não creem na existência dos anjos, outras creem da forma errada. Eu quero tentar alinhar isso para vocês, tá bom? Então eu preciso que você que não gosta de Bíblia, vai ficar mal hoje, porque nós vamos ler bastante da Bíblia. E você que trouxe a sua Bíblia, já pegue ela aí, nós vamos começar com o primeiro versículo. Você vai passar mal hoje, tá bom? Quem não gosta de ler a Bíblia. Salmo 34, 7. Pastora, aquelas coisas que eu pedi para a senhora hoje, elas estão aí? Traz aqui. Bota bem aqui no altar, que o povo vai ficar olhando mesmo. Isso, Salmo de número 34, verso 7. Se me deixar com o violão, eu fico ali até amanhã. Eu esqueço que a igreja está ali, é complicado, um problema para mim isso. Eu tenho que me policiar. Me largaram esse dia atrás de um culto de pastores na Bahia, e o pastor lá da Ordem dos Pastores falou: ô Riba, você faz uma adoração? Falei, faço. Aí me deram um violão, irmãos, acabou. Eu fiquei. Aí que eu me toquei, falei, Jesus, tem 8 pastores para falar, tem que nos cultos de pastores eles fazem apresentação de campanha, programa e tal. Estraguei toda a programação deles. Mas foi uma benção, assim, todo mundo adorou, foi bonito de ver. Põe aqui, ó. Isso. Aqui, esse aqui, esse copo aqui. Tá bom. Deixa eu fazer alguém tomar 4 litros de água. A gente vai fazer uma experiência. Se a pessoa consegue tomar 4 litros de água e não morrer. Vamos falar sobre. Ele vai clamar aos anjos de Deus para ajudar ele. Deixa ali. Vocês vão entender, no meio do caminho vocês entendem. Quantos acharam o Salmo 34, 7? Digam amém. Quem tem uma voz bonita e queira ler para a gente, fica de pé e lê bem alto, porque o versículo é pequenininho. Quem pode? Quem tem voz? Aqui o irmão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Ele tem uma voz linda mesmo, viu? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos orar? Feche os teus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós agora clamamos a Ti, Senhor, por discernimento espiritual, pela Tua graça salvadora, pela Tua presença gloriosa, por tudo aquilo que nós carecemos, e entendemos que sem isso não poderá haver um culto nesta noite. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê graça, a graça para fazer aquilo que não conseguimos fazer, e pedimos que o Senhor venha nos atender em todas as nossas necessidades. Eu quero declarar publicamente a minha total dependência do Senhor Jesus e a minha completa dependência do Espírito Santo para ministrar essa palavra. Sem o Senhor eu não consigo sequer falar o primeiro versículo. Então eu preciso muito que o Senhor me ajude nesta hora, e que nós possamos compreender, e não só compreender, possamos ser tomados pelo ensino e pela manifestação da Tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Uma coisa que nós nos esquecemos na igreja, e eu prezo em falar isso, é proteção espiritual. Nós falamos muito sobre plantio, né? O que você planta, você colhe. A gente tem muitas frases boas sobre isso, né? Plantar é opcional, colher é inevitável, enfim. Nós falamos muito sobre cura, libertação, restauração, receber algo de Deus. A gente fala pouco sobre proteção espiritual. Todas as vertentes religiosas do mundo têm proteção espiritual. Tem orações de proteção, tem rituais de fechar o corpo, tem tudo isso. Mas nós acabamos sendo negligentes nessa área. E não porque confiamos somente em Deus e achamos que isso é suficiente, mas nós esquecemos que o Senhor nos deu atribuições. Se nós lembrarmos de Mateus capítulo 10, verso 1, Jesus nos disse, chamou os discípulos e disse: eu vos dou a autoridade. Eu vos dou essa autoridade para vocês repreenderem os demônios, curarem toda sorte de doença e enfermidade, expulsar esses demônios. Então essa autoridade pertence, obrigado, meu irmão,
Obrigado. Essa autoridade pertence à igreja no sentido de fazer uso para toda obra espiritual. Toda obra espiritual. E quando nós temos uma autoridade, nós temos que fazer jus a essa autoridade. Vou dar um exemplo. Eu tenho vários líderes na minha igreja. Eu tenho lá um líder de jovens. E eu não posso ficar dando ordem para o Ministério de Jovens, porque eu instituí um líder lá. Então quando dá alguma coisa errada no Ministério de Jovens, alguém vem falar comigo, eu pergunto: vocês já falaram com fulano? Ah, não, nós viemos direto ao pastor. Não, irmão, primeiro passa por ele, fala com ele, ele é o líder. Eu vou estar dando um tiro no meu pé se eu instituir um líder e tirar a autoridade desse líder que eu mesmo instituí. Eu seria um burro se eu fizesse isso. Fui eu que o coloquei ali, eu confiei naquela pessoa. Então ele tem direcionamento de Deus para acertar ou para errar. E aí eu vou só moderando, né? Quando ele faz alguma coisa que eu não quero, eu vou lá e chamo ele, falo: ó, não é bem assim, faz desse jeito. Mas isso é autoridade. Tem muitas pessoas que usam autoridade espiritual de forma errada. Por exemplo, eu já vi gente orando: Senhor, vem aqui e tira a doença dessa pessoa. O Senhor não vai tirar a doença de ninguém, porque Ele te deu a autoridade, no nome de Jesus, para ordenar que as doenças saiam. A oração correta é: eu ordeno, em nome de Jesus, que essa doença saia agora. É você quem dá a ordem. Daqui a pouco vai ver. Opa, alguém mais tem um lencinho? Alguém mais tem uma toalhinha? A unção sempre vem dobrada, triplicada, transbordante. Então nós temos autoridade. Eu já vi gente falando: Jesus, repreenda aquele demônio, amarra aquele demônio. Na verdade é você quem repreende os demônios, na autoridade do nome de Jesus. E na proteção espiritual é a mesma coisa. A mesma coisa. Nós oramos e ordenamos proteção espiritual. E o que nós esquecemos é que Deus tem anjos que nos cercam. O texto de Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E temer é diferente de crer. Muitos, talvez todos aqui unanimemente cremos em Deus, mas talvez não todos temam a Deus. Exemplos: você crê em Deus, mas você vai e ativamente comete um pecado, comete um erro. Você comete esse erro porque você não teme a Deus. Nós estávamos falando sobre isso no nosso primeiro, na janta lá no restaurante chinês. Gente, eu preciso falar um negócio para vocês, hein? Eu vou encostar na casa desse casal aqui, porque eu estou sendo tão bem tratado que estou mal acostumado. Eu estava conversando com a minha esposa: o que nós vamos comer quando a gente chegar em casa? A gente se acostumou mal aqui. Meu Deus do céu, uma benção. Obrigado, viu, pastores, meu Deus do céu. Não sei nem o que falar. É muito carinho desse povo, é demais. E amanhã o pastor falou que vai cozinhar feijão, vai fritar ovo, vai fazer almoço. Vocês sabiam que o pastor de vocês cozinha? Quem sabia? Está todo mundo convidado amanhã lá na casa do pastor, tá? Eu não sei onde é que é, eu sei que é numa barranca de um rio aí. Podem chegar na barranca lá. E nós estávamos falando sobre isso, sobre um crente que eu conheço, não é daqui, claro, que faz contrabando. É um contrabandista, é um criminoso. Contrabando é crime. Então ele crê em Deus, ele prega nas igrejas, ele está nos púlpitos, ele viaja, ele faz campanhas, mas ele não teme a Deus, porque ele peca. Ele não tem temor. Quando ele pega uma carga e faz desse caminho, quando ele frauda uma nota, quando ele faz alguma coisa, ele não tem temor. E a pessoa que crê em Deus e não teme, ele não tem isso que a Bíblia diz: o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor no Velho Testamento é Jesus. Jesus acampa com os demais anjos ao nosso redor, mas ao redor daqueles que temem ao Senhor, e nos livra. Crer não é sinônimo de temer. Talvez você tenha crido, meu irmão, mas seja hoje necessário o início de uma nova fase na sua vida, que você passe a temer a Deus. O José é aquele que estava no Egito. Muita gente fala: o José do Egito. Irmãos, o Egito é o passado ruim dele. Não chame ele de José do Egito. É tipo o irmão que se converteu lá da macumba, e você fala: o diácono José de Oxóssi, sei lá. Tipo, não é? Ou o cara era traficante, o presbítero Tião do tráfico, por favor. É terrível.
Né? Ou o irmão era corintiano e se converteu. Não, misericórdia. Para um corintiano se converter precisa de muito jejum e oração. Jesus disse, essa casta só sai com jejum e oração. Mas José, aquele que estava no Egito, quando a mulher de Potifar era uma mulher bonita, ela era extremamente bonita. Eu sei disso, não porque eu estava lá, porque Potifar era um homem muito rico. E não existe mulher rica feia, irmãos. Não tem, entendeu? Só se ela se odiar. Não é? Não existe mulher feia. Existe mulher que não achou um homem que a ame ainda. O que acharam? Botem no Facebook e hashtag Carlos Ribas, faz favor. Porque o homem que te amar, ele vai te achar a coisa mais linda que existe. Pode ser a mais feia. Eu conheço um irmão que casou com uma mulher que, pelo amor de Deus, se eu cruzo com essa irmã de noite, eu acho que eu morro do coração. Sério mesmo. Não, vou falar a verdade. Tadinha. Mas ele ama tanto aquela mulher. Gente, é impressionante. Eu fico assim, eu me sinto envergonhado perto deles, do amor que ele tem por aquela esposa. E eu vejo como Deus é tremendo quando a panela acha a tampa. Mas no caso de Potifar, ele era muito rico. Então a mulher dele, tratada o cosmético nasceu no Egito. Então naquela época, o único povo que fazia uso de cosmético eram os egípcios. Imagina ela, devia ser a coisa mais linda que existia para a época. E ela foi, se engraçou com José, agarrou ele e falou, você vai se deitar comigo. E vocês lembram a resposta dele? Ele não falou, sai para lá que você não é pro meu bico. Ele não falou, a senhora é careca. Eu gosto de mulher cabeluda, por causa da minissérie José da Record. Ela era careca, vocês lembram? Quem assistiu? Eu acho que ela não era, não sei. Enfim, tadinha. Eu sei o que é ruim ser careca. Mas ele falou, longe de mim pecar contra o meu Deus. Gente, ele podia falar, eu vou ganhar as contas, eu vou ser preso, eu não deixo de ser um escravo. Apesar de eu ser um mordomo da casa de Potifar, eu não deixo ainda de ser um escravo. Ele vai mandar para a cadeia. E de fato acabou mandando depois, porque ela acusou injustamente. Mas ele poderia ter falado isso, mas ele não. Ele falou, longe de mim pecar contra o meu Deus. Isso é temor. Você não faz as coisas erradas, não é porque você é politicamente correto, não é porque você é socialmente aceito, não é porque você é uma pessoa esclarecida, é porque você teme a Deus. O temor a Deus impede com que você peque. E a palavra do Senhor diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você se torna sábio por isso. Então, todos nós temos hoje trancas nas casas, chaves, senhas nos bancos, no alarme, cercas elétricas ou cercas normais, muros altos, e nos protegemos de todas as formas. Mas nós nos esquecemos de nos proteger no mundo espiritual. E aí, tudo que nós fazemos contra o inferno, pense quanta coisa você faz contra o inferno. Você ora, não ora? Você está agindo contra o inferno. Quando você ora dizendo, Senhor, em nome de Jesus, eu consagro esse alimento a Ti, você está indo contra a maldição que o inferno deu naquele alimento. Então você está indo contra o inferno. E o inferno não é igual bater em bêbado, não. Ele se defende, ele reage, ele contra-ataca. E nós atacamos o inferno o tempo todo, mas nós não nos defendemos do inferno. A nossa defesa contra o inferno é muito pequena. Nós deixamos quase tudo na mão de Deus. E aí começam a surgir muitos problemas. E se eu for sentar com os crentes, não aqui só dessa igreja, mas de todas as igrejas que eu passo, irmão, vocês não têm ideia. Esse ano eu fiquei 2 meses só na minha casa. Então são 10 meses viajando o Brasil todo, o tempo todo, e talvez milhares de igrejas diferentes. Todas elas vão ter um bom punhado de crentes que vêm falar comigo e fala, minha vida está arrebentada, minha vida está destruída, minha vida está com problema. Eu estou 10 anos na igreja, meu marido não se converte. Eu estou entendendo? Todos eles têm. Aí eu pergunto, por quê? Deus não gosta desse povo? Claro que Deus te ama. É porque você não está entendendo que você precisa de proteção espiritual. A proteção espiritual que Deus determinou. Então no texto que nós lemos, eu quero ir um pouco mais para frente, diz sobre isso. E qual é a proteção espiritual? Você pode abrir sua Bíblia em Hebreus? Vamos lá, vamos ler bastante a palavra de Deus hoje. Hebreus capítulo 1, verso 14, por favor. Hebreus 1, 14. Quantos acharam? Amém. Quer ler, irmão, da voz bonita?
Leva. Não são, porventura, todos eles ministradores enviados para servir a favor daqueles que ordenaram a salvação? Viu só? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que ordenaram a salvação? É uma pergunta. Por quê? Porque anjos são espíritos ministradores. Irmãos, toda a sua atenção agora para você entender essa verdade. Espíritos ministradores, ou seja, ministros. Todo ministro, ele tem que ser apto ao ensino. Preste atenção, olha a sequência de coisas. Se eu sou ministro da palavra, eu tenho que ser apto a ensinar a palavra. Esses pregadores só pregam, e você chega para eles e fala: viu, me dá uma aula de escatologia. Não sei. Ou me dá uma aula de hermenêutica. Não sei. Ele precisa estudar, porque se você é ministro de alguma coisa, você tem que ser apto ao ensino. Se eu toco violão, malemar, mas toco, e alguém vier e falar assim: pastor, o senhor me ensina a tocar violão? Eu tenho que ser apto ao ensino. Isso é um ministro. O ministro do evangelho, ele é apto a ensinar o evangelho. Se os anjos são ministros do Senhor, espíritos ministradores, é porque eles são aptos a ensinar. E aí você vai perguntar para mim: mas pastor, anjos ensinam de que forma? E eu vou falar para vocês, falando com vocês. Vamos ler na Bíblia? Abra Hebreus, ou Êxodo, no capítulo 23, no verso 20. Vamos ver se eu acerto de primeira. Eu sou igual Ibope, irmão. Quando eu falo texto de cabeça, eu posso acertar 5 para cima ou 5 para baixo, tá? Eu tenho a margem de erro. Êxodo 23, verso 20, é isso mesmo. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro do Pentateuco, livro de Moisés, diz assim: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Tremendo isso. Ouvir anjos, vocês já vão entender. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser, ouvir de novo, e fizerem tudo o que lhes ordeno, então eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Eu pergunto para vocês: quantos aqui tem pelo menos um inimigo? Um inimigo, pelo menos um. Levanta a mão para eu ver, quem tem pelo menos um inimigo. Tá, abaixa a mão, pode abaixar a mão. Vou contar um segredo para vocês. O diabo, ele é o inimigo das vossas almas. Mas finge que eu não falei, vou perguntar de novo. Quantos aqui tem pelo menos um inimigo? Levanta a mão para eu ver. Tem gente que não entendeu ainda, mas tá bom, vou desenhar para vocês, tá? O diabo. Então, o anjo vai ser inimigo dos seus inimigos. Isso é tremendo, porque a Bíblia fala que o anjo do Senhor está ao nosso redor, mas também fala que o diabo está ao nosso derredor. Entre nós e o diabo existe um anjo do Senhor, para aqueles que temem a Deus, para nos guardar, nos proteger e não permitir que o maligno toque em nós. É mais ou menos assim, ó. A palavra de Deus diz que todos os dias nós somos entregues à morte durante o dia todo. Quando você acorda, tem lá um escrito de dívida, está com o teu nome escrito. Aí o diabo entrega para um demônio, o demônio vem na terra e vai ler o teu nome, vai dizer: eu tenho que matar esse camarada aqui hoje. E é você, sou eu. Aí o diabo vai lá e prepara um caminhão numa ladeira para descer e para bater contra você e para te atropelar. E de repente o diabo fica no mundo espiritual segurando o motorista do caminhão lá em cima, esperando você atravessar. E de repente, quando você vai atravessar, antes dele dar ordem para o caminhão, ele vê que você vem vindo contente, cantando um hino, felizinho. Aí o demônio começa a fazer assim para o caminhão: vem agora, para atropelar. Aí o caminhão não desce. Aí o demônio olha para o caminhão, o motorista do caminhão está agarrado com um anjo, lutador de jiu-jitsu lá, travado, ele vai descer coisa nenhuma. Por quê? Porque ele é inimigo dos teus inimigos. Todo inimigo que se levanta contra você, primeiro se levanta contra o anjo do Senhor. Primeiro se levanta contra o anjo do Senhor. Deixa eu contar um negócio para vocês. Quando eu ainda não servia a Jesus, no satanismo há uma prática muito usual, que é o projecionismo, chamado também por algumas doutrinas de viagem astral. Já ouviram falar sobre isso? É quando o cidadão, com a ajuda de demônios, tira o espírito do corpo dele e faz essa viagem espiritual. Isso é muito comum na gnose, em algumas linhas do espiritismo, eles fazem muito isso. E no satanismo, mais do que todas as outras áreas, é usada a viagem astral.
E como eu tinha um demônio mensageiro, aquele que eu falei na primeira noite, não foi? Foi na primeira noite? Que se chamava Stinots. Tudo isso eu conto nesse livro aqui, ó, ou nesse DVD. Tá? Como eu tinha um demônio mensageiro chamado Stinots, eu sempre usava da viagem astral para fazer várias coisas. A minha mãe morava em União da Vitória e eu morava na cidade de Cascavel. E não tinha celular, não tinha nada disso naquela época. Internet não existia. Então, isso é década de 90. Eu saí em espírito, eu já tinha desenvolvido algumas habilidades no mundo espiritual, como mover alguns objetos no mundo físico, que a paranormalidade chama de telecinesia, mas na verdade é uma ação que os demônios eles conseguem inverter polos magnéticos das coisas. Eu explico bem detalhadamente nesse livro aqui, tá? E eu conseguia chegar na casa da minha mãe e mover alguns objetos, ela entendia que eu estava ali, e ela saía do corpo dela em espírito e nós ficávamos conversando. Era a nossa forma de comunicação no mundo espiritual. E no colégio eu fazia vários prodígios, porque no 7º grau, o satanismo na tradição que eu pertenci tem 9 graus. Eu cheguei no 7º, que era mestre de alta magia. Faltava 2 graus ainda para eu poder ser sacerdote superior, mas com 2 anos de 7º grau, graças a Deus, eu entreguei minha vida a Jesus. Mas no 7º grau eu tinha uma incumbência, que era angariar pessoas, arregimentar um exército e treiná-los nos covens. Os covens são células de grupos de pessoas que estudam satanismo e vão se formando para entrar em grupos diversos. Por exemplo, aqueles que eu falei dos que sequestram crianças, dos que invadem igrejas ou invadem empresas, enfim. E eu tinha que treinar pessoas, a minha obrigação era treinar pessoas. Era muito, muito produtivo. Eu aprendi a ter uma didática desde muito cedo. E tinha uma garota na minha escola que eu sempre falava para ela que eu era satanista e que eu tinha um Deus, e o satanista não chama Satanás de Satanás, chama de papai. Esse é o nome com o qual eles se referem. E não chama a igreja de crentes, chama de os do caminho. Esse é o termo que eles usam. E eu falava para ela, nossa, que você podia ir um dia num cove, numa reunião, você vai conhecer papai, vai ser demais e tal. E ela falava, olha, eu não acredito nessas coisas de satanismo, de bruxo. Eu creio em Deus. Só que no satanismo eles ensinavam que Jesus foi morto por Satanás por uma disputa, como se Jesus quisesse dar um golpe em Satanás e tomar o reino dele. E aí Satanás matou Jesus e o pendurou num pedaço de madeira, e isso era a prova de que Satanás estava vivo e era Deus, e Jesus estava morto. E pequenininho, com 4, 5 anos de idade, nossos pais levam as crianças nas igrejas, algumas delas, e mostram lá na frente, ó, quem está lá morto? Aí via aqueles crucifixos grandões assim. Fala, Jesus. Então, quem que viveu? Quem que venceu? Papai venceu. Então essa era a forma de ensinar a ideologia de que Cristo havia sido morto por uma derrota vergonhosa. Mas nunca se ensinou, é óbvio que nunca se ensinaria isso, a ressurreição de Jesus. E essa era a minha versão dos fatos, até eu conhecer a ressurreição. E quando eu conheci a ressurreição, a verdade me libertou. Por isso que João 8,32 está no meu coração todos os dias. Quando você conhece a verdade te liberta. Pois bem, e eu falava para ela, mas você crê em qual Deus? Tem tanto Deus. E ela dizia, não, eu creio em Jesus. Eu falava, mas esse Jesus que foi morto, que foi pendurado, que foi execrado, exposto. Só que ela era uma crente muito, sabe essas crentes assim, crente chuchu, sabe qual que é? Não tem gosto de nada, no que encostar pega o gosto. Não é? Se encosta nos roqueiros da igreja, daqui a pouco ela vem de preto com as pulseiras de couro. Se encostar no ministério de dança, daqui a pouco ela está de sapatilha no pé. E ela era aquelas crentes que não tinha muito conhecimento bíblico, porque ela não refutava o que eu dizia, mas ela dizia, eu creio em Deus e eu não quero saber dos teus assuntos. E um dia eu fiz um desafio a ela. Eu falei, olha, se eu fizer um negócio assim, que para você vai ser extraordinário, você vai num coven, você passa a acreditar em mim? E ela falou, o que, por exemplo? Ó, eu vou na tua casa, eu viajo em espírito, eu saio do meu corpo. Dela, eu não creio nisso. Não, mas eu saio. E eu posso ir na tua casa hoje deixar um bilhete para você. Você topa? E ela falou, topo. Então o desafio era esse. Ela tinha que entrar na casa dela, trancar a casa, janela, porta, enfim. E no meio do quarto dela colocar uma mesinha com uma caneta e um papel em branco. Eu ia sair do meu corpo em espírito, ia lá à noite, ia escrever um bilhete para ela, ia assinar o bilhete, e no outro dia estava no papo. Ela era incontestável. Ela ia ter o bilhete assinado por mim. Eu fazia isso direto, estava fácil. De noite eu chamei o demônio, o Stinots, e fiz o projecionismo. Nós saímos em Cascavel, pela Avenida Brasil. E quem conhece Cascavel sabe como que é, perto da prefeitura. Tem um shopping agora novo ali, acho que é o único shopping da cidade. Quem conhece Cascavel? É pertinho daqui. Não tinha esse shopping ainda. Era para ser um outro shopping antes que faliu, aí compraram e fizeram aquele, mas não tinha. E naquela descida era a casa da menina.
fomos descendo em espírito, como se estivesse voando mesmo. No meio da descida, lá embaixo, tinha um negócio parado no meio da rua. Era um negócio, irmãos, dava a altura desses ferros aqui assim, mais ou menos. E não tinha forma de nada, não tinha asa, não tinha cabeça, não tinha nada. Era só um eflúvio, um raio, uma presença. E quando nós chegamos perto daquilo, nós travamos. E eu não conseguia me mover. Como aqueles sonhos que você tenta fugir de alguma coisa, você não consegue sair do lugar, você fica preso. Eu senti aquilo. E eu olhei para o demônio que estava comigo, assistindo, e eu falei para ele: o que é esse negócio aí? O que é isso que está travando a gente? E o demônio olhou para mim e disse: isso é um anjo do Senhor. Ele teve que falar Senhor, porque a palavra de Deus diz que o nome de Jesus, todos eles têm que confessar, e os joelhos têm que se dobrar, nos céus, na terra ou debaixo da terra. Eles são obrigados a confessar. Obrigados. Eu que não sabia que Senhor seria esse, enfim, podia ser Buda, podia ser qualquer um. Para mim, eu não estava ligado no que era Deus ou era Jesus. Enfim, não era a minha atenção, não estava voltada a isso. E eu falei para ele: bom, então vai logo e tira ele da frente. Tira logo ele daí, porque eu preciso passar. Porque até então, eu era ali na região de Cascavel, e Toledo, e Corbélia, aquela região toda, eu era o carinha que mandava. Então, eu tinha um certo poder. Eu falei: vai, arranca ele logo. E ele pegou e falou para mim: não, coisa aí eu não posso, se quer vai você. E sumiu, desapareceu. E me deixou vendido, no mato sem cachorro. O anjo, que não tinha braço, não tinha asa, não tinha perna, não tinha nada, fez um gesto para mim, para eu chegar perto dele. Um gesto que eu entendi sensorialmente que era um gesto. E eu fui arrastado, atraído até ele. Atraído, arrastado. Quando eu cheguei perto dele, eu senti um negócio que eu odiava, que se chama amor. Fluía dele um amor muito forte. Era um negócio impressionante. Eu só sentia esse amor numa parcela reduzida a uma milésima parte, talvez, no Peter, o baterista que eu falei que ano passado pregou na minha igreja. Quando eu ia para a escola, e ele me amava muito, e ele é um gordão assim, todo carinhoso. Agora ele era assim, agora ele deu uma emagrecida e está assim agora. E ele me abraçava e falava: meu querido. Ele me abraçava. E quem não é crente, quem não tem amor de Cristo, não gosta desse negócio de abraço, entendeu? O cara me abraçava. Eu nunca gostei, até hoje eu sou crente, eu não gosto. Eu não sou muito afetuoso. Mas ele me abraçava assim, ficava com as mãos assim. Ele me abraçava. E eu tinha ódio daquilo. Mas lá no fundo, na verdade, não é que eu tinha ódio. É porque era um sentimento totalmente contrário àquilo que eu tinha no meu coração. Eu só tinha ira, ódio, discórdia. E aquilo começou a me afetar. E quando eu cheguei perto do anjo, eu senti essa sensação, esse amor. E eu pensei: nossa, é talvez parecido com o que o Peter tem. E o anjo falou para mim: o que é que você veio fazer aqui? E falou pelo meu nome, Carlos. É o único que acerta o meu nome foi ele. Todo mundo me chama de Carlos. E eu falei: olha, eu quero sair da frente, porque eu vou naquela casa lá, não sei o que, papai, sai. Eu era muito boca suja, falava muito palavra. Irmãos, eu era terrível. Irmãos, eu batia na minha mãe, pra vocês terem uma ideia. Eu era terrível. Terrível. Eu era a pessoa mais idiota, ignorante, deplorável que existe na face da terra. Eu fazia rituais tão nojentos, tão terríveis. Passava 14 dias sem sequer tomar banho, sem sequer trocar roupa. Assim, vocês não têm ideia, vocês não conseguem imaginar. E até é bom que vocês não imaginem. Mas eu era um cara terrível. E aí, falei um monte de palavras feias para ele. Falei: sai da minha frente que eu vou naquelas. E o anjo, eu me lembro muito bem, que ele, como se ele tivesse virado, mas ele não tinha uma presença, mas é incrível, espiritual. Ele apontou naquela direção e falou: naquela casa lá, da cor tal. Eu falei: naquela casa, sai da frente. Não, lá não. Lá nem você, nem Satanás, nem os servos de Satanás podem chegar. Porque naquela casa existe uma família que teme ao Deus vivo de Israel. E eu fui enviado pelo Senhor para guardar aquela casa. A casa estava a uns 3 quarteirões, 300, 400 metros de distância. E o anjo já estava cercando aquela casa. Você não tem ideia. Você está aqui no mundo visível, mas você não tem ideia do que acontece no mundo invisível. Nesse exato momento existem demônios querendo tocar em você, mas não conseguem. Querendo entrar na sua casa, mas não conseguem. Querendo matar quem você ama, mas não conseguem. Nesse exato momento tem anjos do Senhor barrando a presença de seres demoníacos para não tocar na sua vida. Os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e nem o teu coração jamais soube o que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Você entende isso? Você entende isso? E aí o anjo pegou e falou para mim assim: olha, você está enganado, Satanás está te enganando. Jesus morreu por você, quem dera fosse por mim. Eu
muito tempo eu não entendi o que ele quis dizer, mas hoje eu entendo. Jesus não morreu por anjos, Jesus morreu por nós. Quando o arcanjo Miguel, príncipe, primeiro, contendeu com Satanás, que era um querubim ungido, pelo corpo de Moisés, isso está lá no livro de Judas, ele não pôde falar, em nome de Jesus, solta o corpo de Moisés. Ele falou, o Senhor te repreenda. Por que ele não usou o nome de Jesus na batalha? Porque os anjos não têm poder no nome de Jesus, porque Jesus não morreu por eles, Jesus morreu por você, você tem o poder no nome de Jesus, é você quem tem que usar essa arma. E ele falou, Jesus morreu por você. E aí pegou e tocou em mim. Eu acordei no hotel onde eu morava no hotel, bem no centro da cidade, uma dor de cabeça, o corpo arrebentado, parecia que alguém tinha me dado uma surra. Era uma terça para quarta. Aí na quarta-feira não fui na aula, na quinta também não fui, na sexta também não fui. Sábado, domingo não fui, não tinha aula. Segunda não fui, terça não fui. Na outra quarta-feira eu resolvi ir para a escola. Eu pensei, a menina já esqueceu. Mulher não esquece nunca. O camarada está 20 anos casado, aí briga com a mulher, ela lembra de coisa do dia do casamento. Isso é uma raça que só o sangue de Jesus. Não é verdade. Eu estou 15 anos com a Francine. Às vezes eu faço alguma coisa errada lá em casa, ela fala, ah tá, vai fazer igual aquele dia. Eu falo, que dia, amor? Aquele dia que a gente namorava, foi 1999. Sério, é complicado, terrível. Aí eu cheguei no colégio Eleodoro, lá em Cascavel, e eu entrei pela secretaria, tinha aquele bando de aluno, aquele negócio de início de aula. Eu estudava à noite, e a minha sala de aula era no corredor, assim, à minha direita de quem entrava para a escola, a sala da esquerda, última, no final do corredor. E aí, quando eu cheguei assim, eu olhei, todos aqueles alunos, sabe aquele negócio de início de aula? A garota estava na porta da sala de aula, olhando para cá. Ela ficou todos os dias me esperando, ela falou, esse cara vai ter que vir, porque ela acordou no outro dia e não tinha um bilhete lá. E eu olhei para ela, já com raiva, e ela olhou para mim e deu um sorriso, coisa mais linda, sorriso que só crente sabe dar. E ela falou algo, eu não pude ouvir porque estava muito longe, mas eu fiz leitura labial. Ela disse, você não conseguiu. Quando ela falou isso, eu fiquei possuído, eu perdi essa, eu não sei como é que eu cheguei lá. Eu só me lembro que eu estava agarrado, com a minha mão agarrando o pescoço dela, e ela estava já suspensa na parede, eu estava matando aquela menina, gritando desesperado, quase morri, tinha um anjo lá, você sabia que tinha um anjo lá? E comecei a gritar com ela, e as pessoas da escola pensaram que eu estava tendo um surto, psicótico, esquizofrênico, não sei. E me arrancaram de lá, me levaram para a coordenadoria pedagógica do colégio, me deram um chazinho de alguma coisa e me mandaram embora. Mas eu não conseguia caminhar, porque sabe, a adrenalina travou. Aí eu fui no meio fio, deixa eu fazer um meio fio aqui, senta aqui, pode sentar aqui? Aí eu sentei no meio fio na frente do colégio, botei meus cotovelos, meus joelhos e botei a mão no meu rosto. E fiquei assim, tentando entender o que estava acontecendo. Passou a primeira aula, a segunda, eram 4 aulas no período da noite. Passou a quarta aula, eu só escutava as campainhas quando tocavam. O povo saiu, parecia que eu estava invisível, ninguém mexeu comigo. Aí eu sentia a presença de alguma coisa do meu lado. Sabe quando você sente alguém do seu lado? Tipo daquele arrepiozinho assim, com aquela frio. E eu com as mãos assim. Eu pensei, deve ser aquele anjo que está aqui. Esse bicho veio me pegar. Ele tá... E eu fiquei uma meia hora, uns quase 40 minutos, sem abrir o olho. Quietinho, ele vai embora, ele vai embora. Ele vai embora. E ele não foi. Aí eu criei coragem, tipo, macho mesmo, criei coragem. E abri meu olho. Só um fresquinho assim. E eu olhei assim para o lado. Tinha um par de pezinhos pequenininhos assim. Era a menina. Ela ficou 40 minutos do meu lado em silêncio, sem abrir a boca. Quando eu vi que era ela, aí ficou fácil ser corajoso. Olhei para ela e falei, você vai dizer nada não? Porque eu sempre falava para ela, você crê em Jesus, aquele Deus derrotado, que papai matou ele? Papai é muito mais poderoso. Ela falou, não é não, Jesus é poderoso. Não é, você, papai, mano. E ela falou, não, eu vou dizer só uma coisa para você. Eu falei, pode dizer. E ela deu um sorrisinho e falou, eu te falei que Jesus era mais poderoso. Você pode louvar esse Jesus, por favor? Faz favor para mim. Faz favor para mim. Olha para o irmão perto de você e diga, não perca a oportunidade de louvar a Jesus. Diga, não perca a oportunidade. Quando você sentir desejo de adorar a Deus com suas palmas, com os seus gritos de glorificação, você tem liberdade, queridos, em nome de Jesus. Não se reprima, não retenha a adoração ao Senhor.
Isso foi um episódio muito tremendo que eu passei na minha vida, mas isso é a verdade do que nós lemos, que ele será inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários. E agora você sabe que você tem inimigos, que ele é inimigo deles. Agora, quantos tem adversários? Todo mundo tem. Porque se eu vou jogar xadrez com alguém, o camarada não é meu inimigo, ele é o meu, não é? E aí imagina, você vai fazer uma ficha de emprego. Atenção aí, quem está precisando de emprego aí? Quem está precisando de emprego, levanta a mão. Talvez você esteja trabalhando, mas quer um emprego melhor, levanta a mão, agora é a hora. Se o chefe estiver aí, você não levanta a mão, tá? Não, sério, se o teu chefe estiver aqui, você não levanta a mão, não dá esse mole. Senão amanhã já chega lá, tá a cartinha pronta. Acontece. Quem precisa de um emprego ou um emprego melhor, levanta a mão para eu ver. Levanta a mão. Vou ensinar a estratégia agora para vocês. Aí você precisa de um emprego, você vai lá e faz o teu currículo. Chega no setor de contratação, camarada, você é o crente que o anjo é adversário dos teus adversários. O camarada vai lá e pega o primeiro currículo. Formação nível superior, fala 2 idiomas fluentemente, experiência de gerência de 5 anos, cursos profissionalizantes em várias áreas. Não. Pega outro currículo. Estudou na Europa, fluência em 3 idiomas, MBA em comércio internacional. Não. Aí pega o seu currículo, 2º grau incompleto. Malemar fala o português direito. Nunca trabalhou na vida. Viveu às custas do pai e da mãe até os 28 anos. Aí entra o anjo do Senhor. Ele é adversário dos teus adversários. Os teus adversários são esses. Aí o anjo começa a ver assim: contrata isso. Aí a mente do contratante fica: não, mas é uma loucura, o cara não tem experiência nenhuma. Aí o anjo do Senhor começa: mas é esse que você precisa. Você vai formar um bom profissional, ele vai ser grato a você, ele vai se tornar, ele nunca vai sair da tua empresa. Os outros são cobra criada, eles vão aprender alguma coisa aqui e vão sair para concorrência. Esse não, contrata ele. Aí o cara fala: é verdade. Alô, é o fulano, pode vir que você está contratado, porque o anjo do Senhor é adversário dos teus adversários. É assim que acontece. Eu tenho um amigo meu, eu vou provar para vocês. Eu tenho um amigo meu que estudou, fez 2º grau, tal, colégio público, né, enfim. Aí passou 20 anos sem estudar, sem nada. Resolveu prestar vestibular para a faculdade de engenharia química na UniOeste. 20 anos, difícil, universidade pública. Aí fez vestibular. Adivinhe qual lugar ele passou? Em último. Essa é a prova de que o anjo é adversário dos seus adversários, porque o cara era muito ruim, não era para ele passar. Aí chegou no último lugar, o anjo falou: mas eu vou ter que passar esse cara. Eu fui enviado para ser adversário dos adversários dele. Vai, negão, vai em último, vai. Passou, demorou 19 anos para se formar, mas está formado. É engenheiro químico hoje, para a glória do Senhor Jesus. Porque os anjos do Senhor, para aqueles que temem a Deus, se tornam adversário dos seus adversários. Fique em paz, queridos. Tinha um irmão que foi para a minha igreja. O irmão Rafael foi para a minha igreja, devendo, terrível a situação dele, devia mais de 200 mil reais. E aí a mulher dele, uma lojinha de bijuteria, não desmerecendo, mas uma lojinha de bijuteria não consegue pagar uma conta de 200 mil reais. E ele foi lá na igreja e: pastor, o que eu faço? Pastor, não, se converteu, entregou a vida para Jesus, vamos que eu vou dar uma estratégia para você. Fui na loja dele, orei: Senhor, coloca os seus anjos aqui. Agora eu quero os anjos que são adversários dos adversários deles. Eu quero um anjo aqui na porta da loja, fazendo sinal para as pessoas que vêm de lá para cá, falando: vem, entra aqui. Eu quero um anjo aqui fazendo isso. Eu quero um anjo ali, falando para aqueles que passam no cruzamento: aqui, é ali, eu quero ali. Eu quero um anjo lá na outra esquina fazendo esse sinal. Eu quero que vá um anjo na casa de cada cliente que já passou por essa loja um dia na vida, mandando esses clientes voltar. Eu quero um anjo na casa de cada pessoa que compra em lojas de pessoas que são ímpios, que dão o dinheiro deles para o inferno. Faça eles passar aqui na frente e querer entrar nessa loja, porque a palavra de Deus diz que o dinheiro do ímpio vai para o crente. A palavra de Deus diz isso. Então eu quero essa legalidade. Senhor, eu quero que as pessoas que estão devendo para eles fiquem prósperas, consigam dinheiro e lembrem de vir pagar. E eu comecei a fazer uma oração estratégica, mandando anjo. Aquela semana eles venderam mais de uma semana do que tinham vendido no ano todo inteiro.
Vieram pessoas pagar contas para eles que já devia mais de 5 anos, já tinha caducado, e vieram pagar as contas. Ou seja, Deus, mas não pagou os 200 mil ainda. Aí Deus deu uma grande estratégia para ele. Ele começou a comprar roupa em São Paulo e abriu uma loja de 10 reais. Essas lojas de roupa de 10 reais, foi ele que começou. E começou a ficar muito rico, muito rico, muito rico, muito rico. Hoje o camarada, meu filho, hoje o cara está na casa de 3 andares, tem 2 quadras de tênis na casa dele, que a mesma empresa que fez a quadra do Gustavo Kirchner, do Guga, foi fazer na casa dele. As 2 quadras custam 200 mil reais, o valor da dívida. Ou seja, o anjo do Senhor, ou os anjos que foram colocados estrategicamente, foram adversários dos adversários dele, e conseguiram solucionar o problema deles. Olhe para o irmão perto de você e diga: há solução para os seus problemas. Diga: o Senhor Deus tem ferramentas para que nós possamos usá-las. Você pode aplaudir a Jesus, você pode glorificar o nome do Senhor. Vamos seguir, irmãos, vamos seguir. Abra sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6, verso 8. Segundo Reis 6, 8. Sempre que você fala livros do Velho Testamento, você fala segundo, primeiro, tá bom? É 1 Samuel, 2 Samuel, porque são livros. E no Novo Testamento é 1 Coríntios, 2 Coríntios, porque são cartas, epístolas, tá bom? Vamos lá. Acharam 2 Reis 6, 8? Então diz assim, ó: o exército arameu é ferido de cegueira. É o meu título que os homens colocaram na minha Bíblia aqui. Vou ler para vocês, tá bom? Diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Eu gostaria que vocês prestassem 2 Reis 6, 8. Acharam? Acho que eu ajudo assim. Conseguiu? Eu ajudo assim, ó. Não, mas eu ajudo. Essa aí, ó, tem a digital. Vai para frente. Aí, Samuel, Reis. Pronto. Não, estamos juntos, que é isso? Vamos lá. 2 Reis 6, 8. Eu faço isso porque eu tinha uma raiva quando eu era novo. Não sei se a senhora é nova crente, mas quando eu era novo crente, os pastores falavam: abra aí Salmo 23. E todo mundo abria rápido, porque todo mundo era crente. Eu ficava: Salmo fica onde? Meu Deus. Eu procurava. Aí ia lá para Apocalipse, daí ia para as enciclopédias, ia para os mapas, não tinha. Pegava a Bíblia do irmão do lado. Vem cá, que a minha não tem, deixa eu ver. E nunca achava, me dava um nervoso. Então hoje, quando eu vejo alguém que não achou ainda, eu faço questão de ajudar, porque é terrível você não achar, a gente fica meio perdidinho. Vamos lá. 2 Reis 6, 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, dizendo: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Ou seja, né? Vocês não vão me dizer quem está traindo a gente? Porque todos os nossos planos de guerra dão errado. Quando a gente chega no lugar para atacar, tem uma guarnição dos israelitas, eles matam a gente. Quem está traindo a gente? Aí o verso 12 diz assim: respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. E o quarto era o lugar mais guardado, né? Ninguém entrava. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, diga comigo, Dotã. Aonde que estava o profeta Eliseu, irmãos? Isso. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Está escrito cercaram a cidade na sua Bíblia? O que está escrito aí na sua Bíblia? Leia com certeza, por favor. Está escrito cidade? Coloca o dedo em cima da palavra, tenha certeza. Vê se está escrito cidade aí. Quem pode ser testemunha que está escrito cidade aí? Deixa eu ver. Tá bom, vamos lá. Só para vocês entenderem. 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Está escrito cidade aí? Vamos lá, me ajudem. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Aleluia.
Eliseu deve ter visto o desespero do empregado dele, porque ele acordou cedo e viu a cidade cercada. Aí o verso 17 diz assim, vejam só: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Foi essa a oração. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Está escrito Eliseu aí? Vamos lá. O exército arameu, o exército inimigo, estava cercando a cidade, mas o exército de Deus não estava cercando Dotã, estava cercando Eliseu, porque Deus não envia anjos para proteger cidades, Deus envia anjos para proteger pessoas. Foz do Iguaçu não está protegida porque Deus ama Foz do Iguaçu, porque Deus não ama a cidade. Deus não amou Sodoma e Gomorra, e era uma cidade. Deus não tinha destruído Sodoma e Gomorra porque Ló estava lá. Quando Ló saiu, Deus destruiu. Deus não estava protegendo Dotã, Deus estava protegendo Eliseu. O nosso Deus não é um Deus que protege cidades, é um Deus que protege pessoas. A cidade é protegida porque você mora nela. A sua rua é uma bênção porque você mora nela. Você não tem ideia quantas vezes o carro que você estava era para ter quebrado, batido, o ônibus sido assaltado, ou tombado e todo mundo morrido, o avião era para ter caído, o banco onde você estava fazendo um depósito era para ter sido assaltado, mas não foi. Por quê? Porque você estava lá, e os carros e cavalos de fogo estavam cercando você, não estavam cercando o avião, não estavam cercando o ônibus, não estavam cercando a agência do banco, estavam cercando você. Deus protege você, você é o alvo da proteção de Deus, é você, e é isso que as pessoas não entendem. Eu quero fazer um teatrinho, posso? Pastora, por favor, o pastor está lá em cima? Vou dar só a senhora então, venha, só vai ser atriz agora. Pode vir, pastor. Bota a cabeça aqui que eu vou jogar uma... Não, brincadeira. Eu preciso de 10 irmãs que sejam membros desta igreja e que sejam obreiras da pastora, ligadas à pastora. Pode ser líder de alguma coisa, diaconisa, sei lá. Mas 10 irmãs, por favor. Mas venham correndo, irmãs. Quero ouvir barulho de tamanco agora nesse piso. Se vier 12, 11, tudo bem. Mas 10 é a média. Vamos ver quantas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nunca dá certo, aqui deu, tá? Eu quero a minha esposa aqui, por favor. Minha esposa vai fazer o papel hoje, infelizmente, do capiroto. Eu vou explicar o porquê que eu vou usar minha esposa. É porque eu sou um homem muito santo e eu não faço esse tipo de papel nos meus teatros. Não, é porque normalmente eu faço com o pastor da igreja e pego 10 irmãos. Aí eu posso ficar tentando catar o pastor da igreja, mas daí eu não vou ficar, roçando nas irmãs, vocês entenderam? Enfim, é sabedoria. Pastora, por favor, fica aqui. A pastora vai fazer o papel da pastora, então ela vai fazer ela mesma. E as irmãs vão ser os anjos. Então, por favor, faça um círculo de mãos dadas ao redor da pastora. Ao redor da pastora. Vem voando, vem voando. Agora eu quero que as irmãs colem ombro com ombro, cotovelo com cotovelo. Vai, fecha, tipo uma sanfoninha, tipo uma sanfona. Cola bem, tá? Irmãos, vamos lá. Ó, vocês têm que ser boas atrizes. Vocês têm que seguir as minhas falas. A pastora Daniele, ela está aqui, vocês estão vendo ela porque ela é pastora. Estão vendo ela aqui, irmãos? Os anjos estão aqui, vocês não estão vendo os anjos porque eles são invisíveis. Estão vendo? Vocês estão vendo as irmãs aqui? Eu vou desenhar então. As irmãs, elas são anjos. E elas são invisíveis, vocês não estão vendo elas, tá bom? Vocês estão vendo as irmãs aqui? Obrigado. Vocês estão vendo só a pastora Daniela. E a minha esposa, arrependido em nome de Jesus, é o capiroto. O objetivo do cão é atacar a pastora, e vocês não podem deixar. Então se a pastora Francine vier para pegar a pastora Daniela, vocês têm que dar uma... Por favor, eu quero minha mulher inteira quando chegar em casa. Mas não, tem uns irmãos que entram na brincadeira. Eu fui numa igreja fazer isso aí, o irmão me deu uma cotovelada de baixo para cima no queixo, quase me nocauteou.
Eu usava aparelho ainda, cortou toda a minha boca. Falei, pô, irmão, misericórdia, tudo brincadeira. Então, vai lá pegar, vai lá, vamos ver. Aqui, ó, anjo. Aqui, empurra, anjo. Empurra. Isso. É isso aí. Junta de novo. Sanfona. Junta e volta. Olha lá. Empurra, irmã. Ô, irmã, misericórdia, esse anjo aí. São anjo meio despenado, né? Despenaram o anjo. É que eu peguei um capetão grandão. Tinha que ter pego um capetinho pequenininho. Peguei um capetão grandão. Esses capetos de 1,80 m, como fica? Sanfona, irmã, sanfona, fecha bem. Olha lá, meu Deus, diabo. Isso. Pronto, é isso aí. É exatamente isso. Sanfona bem. É isso aqui que é o círculo de proteção. Mas aí tem um problema. O pastor está desprotegido. Bota aí a sua Bíblia, faz favor, vem. O pastor está desprotegido. Ele não tem um círculo de proteção ativo ainda. Aí o que acontece? O capeta que queria atacar a pastora não está conseguindo encostar nela. Vai atacar quem? Vem. Aí não tem jeito. Vai sem medo. Pegou. Então o que é que a pastora tem que fazer? Sanfona, irmãs, misericórdia. Você sabe o que é sanfona? É coladinha aqui, depois vocês vão. Tá calor, tá ruim, mas fica aí. O que é que a pastora tem que fazer? A pastora tem que trazer o círculo de proteção dela para abraçar o pastor. Então, venha, pastor. Ó, ela fica sempre no meio do círculo. Se ela andar para cá, vocês vêm atrás dela. Entenderam? Venha, pastor, venha. Agora vocês vão ter que abrir para o pastor entrar. Cola, sanfona. Cola. Sanfona. Ó, aperta bem, Só ninguém belisca o pastor por baixo aí, faz favor. Aperta bem. Ó, não, tá sobrando. Aí, ó, só que olha como ficou apertado. Por quê? Pastora, vem pra cá. O círculo de proteção vem junto, vem comigo aqui. Sanfona. Agora, o cão que queria atacar o pastor já não consegue. Por quê? Porque o círculo de proteção da pastora está protegendo ele. Vai pegar, cão, Pega. Vem, irmã. Isso. Vem agora. Sanfona, gruda. Alba. Só que agora, se precisar, a pastora proteger com o círculo de proteção dela, mais uma pessoa, vocês acham que vai caber aqui dentro? Não cabe nada. Só se for você que é magrelinha. Não cabe. Sabe por que não cabe? Porque tem um círculo de proteção pequeno. Então o que é que ela tem que fazer? Ela tem que ampliar o círculo de proteção dela. Tá bom? Soltem as mãos. Fiquem ali, por favor. De folga. Pastor e pastora, por favor, aqui comigo. Preciso de 2 obreiros para me ajudar agora aqui. Eu vou fazer um negócio aqui. Vem. Pode vir mais um. E se vocês não conseguirem enxergar, eu gostaria que vocês, quem está mais no fundo, se localize melhor para vocês enxergarem isso. Tá? Vamos fazer, preciso de mais um obreiro. Venha, Magrelinha. Segura a bacia aqui de frente para o povo. Vem. Isso. A bacia é a igreja. Aponte para essa bacia, por favor. Aponte com o dedinho, aponte. Diga, igreja. O copo é você, diga eu. Isso. Pastor, por favor, segure aqui os crentes. Com essa mão. Segure firme. Os crentes aqui bem no meio. Então, o crente na igreja, tá bom? Os 2 obreiros, cada um abre uma garrafa de água. E vocês vão ter uma incumbência interessante. Vocês vão, ao meu comando, você por lá, você por aqui mesmo. Isso. Ao meu comando, vocês vão despejar água no copo. Mas espera aí. A água é as bênçãos de Deus. Aquilo que você quer, que você precisa, aquilo que você busca. Então vamos fazer traga as garrafas aqui, por favor, junto. Vem aqui. Bota bem aqui. Vamos fazer um ato profético. Vocês querem ato profético? Aponte sua mão para essa garrafa d'água aqui e jogue aqui nessa água uma coisa que você precisa na sua vida. Vamos lá. Por exemplo, vai ter que falar, irmãos. É ato profético, não é ato mental, não. Tipo assim, eu quero um salário melhor. Eu quero uma casa nova. Eu quero tem mulheres solteiras. Marido, entendeu? Só que joga o marido. Todos os anjos pedindo marido. Mas joga o marido de cabeça para cima para não afogar. Deixa ele com a cabeça para fora, pelo menos. Começa a jogar, vamos lá. Quem tem algo para jogar aqui na água? Quem tem algo? Joga aí. Vamos lá, fale alguma coisa. Libertação, pum, que mais? Saúde, pum, que mais? Vocês são muito humildes, ninguém precisa de dinheiro, não.
precisa de dinheiro? Joga ali, dinheiro. Pum. Vai jogando as bênçãos. Cura, restauração, milagre. Vai jogando. Tá? Então o que acontece? Ó, agora vocês vão entender melhor. Então isso aqui é a representação simbólica e até profética de tudo aquilo que a igreja pede para Deus. A palavra de Deus diz que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nunca entrou no nosso coração o que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Porque Deus não espera para preparar. Você pede, Deus vai pensar se vai dar ou não, aí Ele vai começar a fazer e vai te dar. Não, Ele já tem tudo preparado, Ele é onisciente e presciente. É só você receber pela fé, é assim que funciona. Então tudo que você precisa já está aqui. Vamos voltar lá. Então essa água agora é tudo que vocês precisam. A bacia é o que, irmãos? E o copo é quem? Isso. Então quando começa o culto, Deus começa a derramar. Vai Deus, derramando. E aí começa a cair sobre a sua vida a bênção, a misericórdia que Deus quer, o milagre, o dinheiro, a casa nova, o marido, a cura do seu filho, o emprego novo, aquilo tudo que você precisa. Deus vai derramando a bênção, Deus está derramando a vitória, e você vai sendo transbordante, e vai enchendo, até que termina o culto. E quando termina, olha, chegou, tem mais um pouquinho de bênção aqui. Quando termina o culto, o que aconteceu? Deus derramou 5 litros de bênção, mas infelizmente você só consegue carregar 200 ml. Por quê? Porque você não tem capacidade para carregar isso. É por isso que muita gente na igreja chora, se emociona, é feliz, ora em línguas, chega em casa é oprimido, não consegue orar, não consegue se emocionar. Porque aqui ele está sendo banhado de toda a bênção de Deus, mas quando ele chega na casa dele, ele não consegue carregar, porque a capacidade dele é pequena. Terrível isso. No livro de Êxodo, no capítulo 18, deixa aqui, depois eu faço uma... Deixa assim, tenta não virar. No capítulo 18, diz que Moisés ficou no meio do deserto e Jetro, seu sogro, estava chegando. E aí então Moisés quis impressionar o sogro e deixou todo mundo de pé, de manhã até o entardecer. E ele ficou sentado debaixo de uma sombra. E ele julgava todo o povo. O sogro, um homem sábio, viu aquilo e disse: não é bom o que você faz, o povo vai desfalecer. Eu vou dar um conselho: se é bom para você, você julga. E se Deus te disser que é bom, faça o que eu vou te dizer então. Reúna o povo e selecione homens capazes, homens de capacidade. E quando nós lemos homens de capacidade no nosso português, o que é? É habilidade para exercer algo. O irmão que toca violão, ele é capaz de tocar o violão, ele tem essa capacidade. O irmão que dirige um caminhão, ele tem esse preparo, essa capacidade. Mas no idioma hebraico, capacidade nada mais é do que condição de carregar carga. A capacidade dessa garrafa é 2 litros, 2 litros e pouco. A capacidade do copo é 200 ml. E ele falou: acha entre o povo homens de capacidade que sejam líderes de 1000, mas homens que sejam líderes de 100, homens sejam líderes de 50 e homens sejam líderes de 10. Porque um tinha capacidade para carregar 1000 pessoas, mas outros apenas 10. E se ele colocasse sobre aquele que só tem a capacidade de carregar 10.000 pessoas, ele mataria aquela pessoa, porque ele não tinha capacidade atribuída de carga. Vocês entendem isso? O que nós precisamos? Nós precisamos ampliar a nossa capacidade, deixar de carregar apenas 200 ml das bênçãos de Deus. Nós devemos deixar de ser o copo, e nós temos que nos tornar a bacia, porque Deus não nos chamou para ser crentes, Deus nos chamou para ser igreja. Deus nos chamou para ser a igreja. E talvez você fale: olha, o culto hoje na igreja foi uma bênção, mas eu voltei para casa triste. É porque você não é a igreja ainda. Isso aqui não é a igreja. Sementes da Fé não é a igreja. É o lugar onde a igreja se encontra. Aqui é o lugar onde a igreja se reúne. Você é a igreja. Deus não te chamou para ser um indivíduo, Deus te chamou para ser a noiva do Cordeiro. E o dia que você entender que você é a igreja, tudo aquilo que Deus liberar vai ficar sobre você, porque a sua capacidade vai ser maior de receber. Entenderam? Coloca lá. Vamos fazer um ato profético no final dessa água. Deixa aí, está tudo aí dentro mesmo. Então voltemos aqui aos anjos, por favor. Casal pastoral. Os anjos agora já estão tudo casadas já veio o marido, tudo de canto. Sanfona aí, bem apertadinho.
Aí a pastora Daniela e o pastor Jefferson acordam de manhã, e eles vão orar antes da primeira refeição, enfim, ou da forma com que eles têm o costume de orar, porque às vezes um acorda antes, depois, família é assim hoje em dia. E eles oram bem assim: Senhor, nós iniciamos mais um dia na Tua presença, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que hoje o Senhor amplie o meu círculo de proteção. Quando ele fala isso, eu quero que vocês dêem um passo para trás, sem jogar as mãos, por favor. Quando ele fala isso, bum! Assim. Aí no dia seguinte, ele vai viajar. Antes dele entrar no carro, ele vai orar, ou durante já os primeiros quilômetros, ele fala: Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu vou viajar até tal cidade, libera os teus anjos, eu peço que o Senhor amplie o meu círculo de proteção, para que os anjos venham ampliar esse círculo. Daí, mais um passinho, bum! No outro dia ele está na casa dele, um culto familiar, ele, a esposa, os filhos, as filhas, os genros, os genrinhos e o japonês. Que é uma benção aquele menino, gente. Virei fã daquele Marcos lá. Todo mundo aqui é Marcos, né? O japonês é Marcos, o cara de cima é Marcos, todo mundo aqui é Marcos. É um são dos Marcos da igreja. E eles fazem um culto lá, e alguém tem salmos, outros tem profecia, outros tem entendeu? Culto, porque a raiz da igreja é isso, é de casa em casa, no partir do pão. Isso é tremendo. Não estou falando de célula, não estou falando nada disso. Estou falando de você na tua casa chamar teus filhos e fazer um culto. Isso é tremendo. Quando vai pastores na minha casa, a gente pega o pão e o suco de uva, e nós fazemos uma ceia, jantamos, depois tiramos os pratos, as panelas, tudo mais, e aí eu sirvo o pão e o cálice para os meus visitantes, eu sirvo o corpo e o sangue de Jesus para eles, porque isso é o princípio da igreja, são rudimentos da fé cristã. Aí eles fazem isso, e na oração deles eles falam: Senhor, amplie o nosso círculo de proteção, Pai, mantenha o círculo aberto e ampliado. Nisso, pum, mais uma cima atrás. E a cada dia, a cada oração, a cada momento de consagração, de lembrança, o círculo de proteção vai sendo ampliado. Agora, de leve, mesmo que o inimigo queira tocar neles, não consegue, olha a distância que está. Não consegue. Não tem como. Como é o nome daquela obreira que está de pé lá, de óculos? Patrícia, faz favor, vem cá. Vem aqui e dê um abraço à sua pastora, por gentileza. Pode deixar, ela é do bem, ela pode entrar. Ela é do bem, pode entrar. Fecha o círculo. Dá um abraço à sua pastora aqui. Mesmo que o inimigo quisesse pegar a Patrícia, não consegue, porque olha aqui, ó, a distância. Agora, o círculo de proteção do casal pastoral não amplia. Larga, vai profetizar, vai entregar mensagem agora. O círculo de proteção não abraca mais só eles, não abrange mais só a família. Agora começa a abranger os obreiros, a igreja, os irmãos. Começa a abranger as pessoas que vêm ao culto, elas se sentem protegidas. Daqui a pouco começa a crescer, abranger toda essa estrutura. Daqui a pouco os vizinhos também, e quem sabe a avenida toda. E vai ampliando, e ampliando, e ampliando. E é isso que é a proteção que Deus quer para nós. Aí esse círculo de proteção soma com o seu, com o seu, com o seu, com o seu. Cada um tem um, e vai ampliando, e vai aumentando. E isso vai virando uma rede espiritual de proteção. Porque está um naquele bairro, outro naquele bairro, outro naquele lugar. E um círculo vai encostando no outro, e vai formando um grande círculo ao redor de Foz do Iguaçu. E quando o diabo quiser mandar gente do mundo todo para vir aí, nessas porcarias, porque tem muita porcaria nessa cidade, não vão mais conseguir achar esse lugar. Porque os carros e os cavalos de fogo do Senhor estarão em volta da igreja do Cordeiro, protegendo essa cidade. Quantos entenderam? Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Obrigado, queridos. Tremendo ou não? Olhe para o irmão perto de você e diga: você precisa ativar o seu círculo de proteção. E hoje nós vamos fazer essa oração, amém? Vamos fazer aquela oração que o profeta Eliseu fez para abrir os olhos, para ele ver o círculo de proteção. Vamos fazer essa oração, e vamos fazer a oração de ativação profética do círculo de proteção. Você concorda comigo? Mas já que nós vamos fazer isso, eu preciso, são 9h44, vocês me dão 15 minutos? Eu estou chato com esse negócio de me dão 15 minutos, porque eu vou falando e acabo indo até meia-noite, né? Mas obrigado, irmã. A senhora é demais, irmã, obrigado. Mas você que está com o texto aberto de 2 Reis capítulo 6, leia o verso 18. Olha o que diz o 18. O 18, 2 Reis 6, 18 diz assim: quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor. Estão acompanhando juntos aí?
E ele disse: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Aí eu pergunto para vocês: por que Eliseu não orou pela cegueira dos arameus antes deles chegarem em Dotã, para nunca encontrarem aquela cidade? Porque a responsabilidade da autorização ou da autoridade profética, ela é liberada por Deus só dentro do círculo de proteção. Dentro do círculo. Então o exército arameu estava aqui, cercando Dotã. A um passo deles estava o exército de carros e cavalos de fogo do Senhor, cercando Eliseu. Quando o exército arameu avançou pela cidade, eles passaram pelo círculo de proteção e entraram dentro da área profética de Eliseu. E aí Eliseu tinha total domínio sobre o que acontecia ali dentro. Então Eliseu deu a ordem: todo mundo cego. E eles ficaram cegos. Você tem completo, total domínio sobre tudo o que acontece dentro do seu círculo de proteção. Por isso você precisa de responsabilidade espiritual. É aquilo que eu digo, né? A pessoa que recebe o salário e fala: esse salário é uma miséria mesmo. Que salário que não dá para nada. Aí o salário nunca vai dar para nada. Por quê? Você tem falado dentro do seu círculo de proteção. Elias disse: segundo a minha palavra, não chove e nem orvalho cairá sobre Samaria, até que eu libere novamente. Foi essa palavra. E parou, não choveu mais. Sabe o que Elias teve que fazer? Teve que se esconder numa caverna em Samaria. Porque se ele fosse para Jerusalém, para onde que a seca iria? Para Jerusalém. A seca estava dentro do círculo de proteção de Elias. Se ele fosse para Foz do Iguaçu, aonde que a seca estaria? Em Foz do Iguaçu, porque a seca estava aonde o círculo de proteção de Elias estava. Tem pessoas que trazem maldade no seu círculo de proteção. Você tem uma loja, tem vários bons funcionários, a loja está indo muito bem. Você contratou uma pessoa, começa tudo errado. Os funcionários que se amam há tantos anos começam a brigar, os clientes não vêm mais, até você mandar embora essa nuvenzinha negra. Aí tudo volta ao normal, porque aquela pessoa traz junto com ela essa influência, né? E tem muitos crentes assim, que enchem de porcaria dentro do círculo de proteção. Eu chamo eles carinhosamente de irmão Apocalipse. É aquele irmão que só tem desgraça, terremoto, cavaleiro, os 4 cavaleiros do Apocalipse, só tem isso. Tudo é desgraça para ele. Mas preste atenção, Elias aguentou, ficou dentro daquela caverna, acabou a água, o ribeiro secou. Deus disse para ele: vá até a cidade de Sarepta, que é sidônica, ou seja, da província de Sidom, onde ninguém ama a Deus, e eu vou te sustentar na casa de uma viúva, que era uma humilhação para o profeta. E ele foi, estava dentro do círculo de proteção. Vocês lembram quando eu disse do haja luz, que Jesus foi a luz no meio das trevas? É mais ou menos isso. Deus não olha para o ímpio, porque se Deus olhar para o ímpio, ele vai ter que matar o ímpio, porque o salário do pecado é a morte, e o ímpio não aceita o sacrifício de Jesus, então ele não tem redenção do pecado. Então o fim do pecado ímpio é a morte. Então o ímpio fica em obscuridade. Mas quando Elias entrou na cidade de Sarepta, os olhos do Senhor acompanharam o profeta, porque estava ali o círculo de proteção dele. E aí ele viu o pecado da viúva, e Deus fez o quê? Matou o filho dela. Êxodo capítulo 20, verso 5. Eu, o Senhor, sou um Deus zeloso, que visito o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. A viúva chegou para Elias e falou: o que foi que fizestes, homem de Deus? Acaso veio até mim para mostrar a Deus o meu pecado e condenar o meu filho à morte? Aí Elias era responsável pelo que acontecia no círculo de proteção. O que ele fez? Pegou o filho morto da viúva, orou com ele 3 vezes e ele reviveu, porque ele era responsável por tudo que acontecia dentro do círculo de proteção. Tudo que você faz no seu círculo de proteção, você é responsável em desfazer. Quantos estão entendendo? Tremendo isso. Não é só a proteção. Dentro desse círculo tem a autorização profética. Dentro desse círculo você ordena. Na minha casa eu ordeno. Nós morávamos numa casa no centro da cidade onde eu moro, e do lado dessa casa tinha uma zona de prostituição bem no centro da cidade. E era uma zona de prostituição assim, bem discreta. Era um bar, ninguém sabia que tinha prostitutas ali dentro, nem eu sabia. Um dia vieram homens bêbados, começaram a gritar, e a mulherada começou a correr na rua, e aquilo me afligiu muito. E eu orei a Deus, falei: Senhor, eu não aceito que haja um ponto de prostituição embaixo da minha casa, eu não aceito isso.
Deu uma semana, apareceu gente sei lá, do BOPE, gente da polícia, tudo de preto. Foram lá, fecharam aquele negócio, foi de todo mundo preso, foi um negócio terrível. Fecharam aquilo ali, o dono do prédio alugou para um casal, dois irmãos, um irmão e uma irmã da Assembleia de Deus, abriram uma padaria. E eu fui lá e falei: olha, eu sou o pastor Carlos, eu moro aqui em cima, eu vim comprar pão. O senhor é pastor? Não. Então o senhor vai comer pão aqui de graça 1 ano. Fechou a zona de prostituição, ainda fiquei comendo pão de graça 1 ano na padaria dos crentes, porque eu sou responsável profeticamente pelo que entra no meu círculo de proteção. Eu sou responsável. Jó foi assim. Jó fazia todo dia que os filhos iam fazer festa, Jó fazia sacrifícios a Deus com medo do que os filhos pecassem contra o Senhor. Medo. Mas agora preste atenção. Sabe o que é um sacrifício para você? Dobrar o joelho e orar. Mas para Jó não era assim. O sacrifício de holocausto, ele tinha que pegar um novilho de 1 ano. Um novilho de 1 ano vai aí 40, 60 quilos. Ele tinha que jogar nas costas, subir num monte alto, erigir um altar de 12 pedras que não podiam ser quebradas para se encaixar, chamado de pedras não lavradas. Ele, como se fosse um jogo de quebra-cabeça, montava um altar, uma mesa de pedra, e aí colocava aquele cordeiro sobre aquele altar, matava ele, imolava ao Senhor, tirava a gordura, jogava o sangue do lado, queimava aquela gordura em holocausto a Deus. Ele fazia isso para cada um dos seus filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e ele fazia 10 rituais, sacrifícios desse por noite. Ele não dormia mais. Ao invés dele orar a Deus para que o círculo de proteção dele abraçasse os filhos, ele se preocupava com ordenanças e rituais. Satanás, quando veio falar com Deus, Deus disse: olha para Jó, é um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E aí Satanás disse: acaso teme Jó debalde? Se tu, Senhor, o destes tudo e o cercaste com uma sebe, uma cerca viva ao redor. Satanás estava se referindo aos anjos que estavam protegendo Jó. Aí ele disse: ache-lhe uma brecha, ou seja, quebra o círculo de proteção e cria um caminho para eu entrar, e deixe-me tocar nele, e o Senhor verá que ele vai blasfemar contra ti na sua face. E foi isso que Deus permitiu. Aí o diabo conseguiu entrar no círculo de proteção, porque Jó não abraçava a sua família. E aí no capítulo 3, no verso 25 diz: tudo que eu temia me sobreveio, e tudo que eu tinha medo me aconteceu. E aí aconteceu todas aquelas desgraças com Jó. Morreram os 10 filhos, perdeu tudo, ficou doente, enfim, você sabe muito bem. O círculo de proteção, ele só vai acontecer se você apresentar a Deus não só a sua vida, mas todos aqueles que estão ao seu redor da sua família, amém? Ore para que ele se amplie. E só para a gente falar a última coisinha, vocês lembram de Naamã? Quem lembra de Naamã? Quem lembra? Naamã estava na Síria e não tinha cura na Síria. Quando Naamã veio até o rei de Israel, o profeta Eliseu ficou sabendo de que havia um homem Ciro que estava pedindo cura, e o profeta Eliseu podia ir até o palácio do rei e ordenar cura sobre ele, mas ele falou o quê? Mande um recado, dizendo que tem um profeta aqui. E Naamã foi até a porta da casa do profeta. Por que teve essa estratégia? Para que Naamã entrasse no círculo de proteção do profeta, e ali a cura seria realizada. Tem gente que fala: pastor, eu estou com um problema na minha casa, na minha igreja, o senhor pode orar? Eu posso orar, mas o que o senhor pode me aconselhar? Não posso falar nada, eu preciso estar aí para saber. Porque quando eu chego no lugar, eu discerno no lugar, porque o meu círculo de proteção abraça aquele lugar. Então é muito importante que você entenda o que é o círculo de proteção. E se você quer, nós vamos orar hoje para que Deus possa ativar isso em nome de Jesus, amém? Vamos fazer isso? Fique de pé então em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu vou pedir para nós irmos ali, para o povo vir para frente, pode ser? Dá para alguém tirar esse povo daqui? Tem água aqui, pastor, que eu vou dar para o povo vir. Tem algum irmão do Ministério de Louvor que possa acompanhar a gente com adoração? Alguém que toque violão, teclado, alguma coisa? Teclado não tem. Se quiser o Ministério de Louvor, enfim. Por que o irmão ensaiou e não foi? Ele engatilhou e não foi? Só para ajudar a gente, acompanhar a gente. Quero chamar o pastor e a pastora aqui, por favor. Pastor e pastora aqui, por favor. Tirar esse DVD daqui. Vocês têm obreiros de vocês que vocês chamam para orar, vocês chamam aqui em cima.
Irmãos, eu quero fazer uma oração de ativação profética, amém? Mas isso não é para todos, é para quem crê. A Bíblia fala que estes sinais seguirão aos que creem. Mas aos que creem no quê? Em Deus, está implícito. Quem crê, crê em Deus. Quem crê nos sinais. Sabe por que tem igrejas que não acontece nada? Eles creem em Deus, mas eles não creem nos sinais. Sabe por que tem igreja que não se manifesta a glória de Deus de forma nenhuma? Por quê? Porque eles creem em Deus, mas não creem na manifestação da glória. Você tem que crer no sinal, porque em Deus você já crê. Então essa oração de ativação profética, ela é para aqueles que creem nesse sinal da ativação profética, para que os anjos do Senhor passem a obedecer. São 60 bilhões de anjos. Você não precisa saber o nome de nenhum deles. Pastor, como que eu ouço os anjos? Como está escrito em Êxodo 23, 20. Ele vai falar ao espírito humano, você vai entender como uma intuição. Sabe aquela vez que você pensou: nossa, eu ia sair do meu trabalho, mas eu ia embora para casa. Mas não, eu vou passar lá na casa do irmão fulano. Aí você chega lá, o cara está chorando, dizendo: rapaz, eu estava pensando agora em tirar minha vida. Que bom que você veio. Não foi intuição, foi o anjo do Senhor que mandou você lá. Talvez você sempre vai por um caminho. Você vai por um caminho e de repente você pensa: nossa, eu não vou nesse caminho, eu vou no outro caminho. E aí você passa por aquele caminho e você encontra uma pessoa que há muito tempo você precisava ver. E ele fala: rapaz, olha, eu queria mesmo te encontrar. Não foi intuição, foi Deus que te direcionou através do anjo do Senhor. Uma vez eu estava viajando para Curitiba, fui de ônibus e peguei um ônibus da minha cidade até Guarapava. De Guarapava eu ia trocar de ônibus de madrugada até Curitiba. Eu cheguei lá e o ônibus que eu ia pegar da Princesa dos Campos não vinha. Aí chegou um outro ônibus da Princesa dos Campos que não era o meu. E o rapaz da agência falou: olha, já são 3 horas da manhã, pega isso aqui mesmo e vai. Deve ter alguma poltrona vazia. E eu escutei nitidamente uma voz falando no meu coração: não vá. Não vá, porque não é o teu ônibus. Eu vou te guardar no teu. Eu falei: não, eu vou esperar o meu. Ele falou: rapaz, se o teu tiver estragado na estrada, a gente não sabe, você vai esperar aqui até amanhã. Eu falei: não, eu vou ficar aqui até amanhã então. Aí nisso, o ônibus tinha encostado, já estava saindo, apontou o meu lá na esquina. Eu disse: ó, que bom. Aí eu entrei naquele ônibus e dormi. E no meio da estrada eu acordei com um solavanco muito forte. O ônibus da frente, que era aquele que eu ia pegar, tinha batido. E o motorista estava atrás dele, uma serração muito grande de Guarapava, só conseguiu jogar para o acostamento para não bater também, e caiu numa valeta assim de terra. Eu estaria naquele ônibus batido. Mas o anjo do Senhor falou ao meu coração, como uma intuição: não pega esse ônibus, vai pegar o outro. Então, a palavra de Deus diz: não se rebele contra a voz dele, ouça a voz dele. Se você crê nisso, e você quer fazer essa ativação profética, vem aqui para frente agora, em nome de Jesus. Mas vem correndo feito um doido, irmão. Colhem, irmãos, colhem aqui. Vai ser, vamos lá. Quando estavam no mundo, ia em baile de carnaval, ficava suado, encostando em gente que não conhecia. Aí vira crente, fica com nojinho de encostar no irmão. Tem que gostar, não é? Tem gente que tem umas loucuras. Tem uma mulher que veio com um nódulo no seio. Aí eu fui orar por ela, falei: irmã, me dá licença, vou colocar a mão aqui. Aí veio o pastor dela e falou: não, peraí, irmã fulana, coloca a mão aqui, o senhor não encostar na irmã. Eu falei: gozada, ela vai no ginecologista espírito, o cara mexe em tudo nela, ninguém fala nada. Aí um pastor não pode encostar nela para orar. Eu não entendo essas coisas. Eu não entendo. O pecado não está na ação. O pecado não está na ação. O pecado está na pessoa. Quantos creem em tudo isso que eu falei? Então nós vamos fazer uma coisa agora interessante. Vamos fazer 2 coisas. Mas primeiro, nós vamos fazer uma oração. E eu preciso agora que vocês fiquem bem em silêncio. Depois vocês vão tocar, tá bom? Vocês vão me ajudar agora. Não pode tocar nada, nenhuma corda, nada, tem que ser em silêncio. E vocês também vão tentar fazer o máximo de silêncio possível. Porque não é na emoção. A palavra de Deus agora vai dividir juntas e medulas, alma e espírito. Então nós vamos dividir a emoção do que é espiritual. E hoje eu estava orando e eu pedi: Senhor,
Cada pessoa que entrar nessa igreja, já coloca um anjo à frente de cada um deles. Eles não vão ver porque são invisíveis, mas tinha um anjo à sua frente o tempo todo, o culto todo. E quando eu dobrei o meu joelho ali hoje, antes de eu pregar, eu falei: Senhor, coloca um anjo. Cada um de nós tem um. Eu estou sentindo uma unção muito forte, um negócio aqui assim no meu peito, muito forte mesmo. E eu quero pedir a Deus que isso sirva de sinal para ativação profética. Mas eu preciso de todo silêncio, porque eu não quero algo emocional. Eu quero fé pura. Então eu quero que você feche os seus olhos e fique em silêncio. Eu quero tomar autoridade espiritual agora, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo autoridade espiritual agora nesse lugar, e pelo poder que é no nome de Jesus, eu peço liberação, Senhor, para dar ordens aos anjos, que são espíritos ministradores, que são enviados a servir aqueles que vão herdar a salvação. E eu peço agora aos anjos que eu pedi que ficassem à frente de cada uma pessoa que entrasse nessa igreja hoje. Eu quero que vocês, anjos, passem a me obedecer a partir desse momento. Eu quero que vocês, anjos, virem de frente para essas pessoas agora lentamente e fiquem face a face com eles agora. Eu quero que, ao meu comando, vocês comecem a bater as suas asas devagarzinho, porque eu quero que alguns irmãos e irmãs sintam a presença nesse lugar. E eu sei que alguns já estão sendo tocados e não estão nem suportando ficar em pé, mas eu quero agora que vocês comecem a tocar a asa neles. E quando eles forem tocados, que eles possam sentir fisicamente. Pode tocar. Toca. Pode tocar. Pode tocar. E quando vocês tocarem, eu quero que a plenitude da presença de Jesus Cristo seja transferida para essa pessoa. Toca. Toca. Pode tocar. Toca. Pode tocar. Pode tocar. Muitas pessoas já estão sendo tocadas, sentindo. Toca. Vai. Vai, toca. Pode tocar. Pode tocar. Agora eu dou uma ordem a vocês, anjos do Senhor. Comece a bater as asas. Batam as asas. Movimentem as asas. Movimentem as asas. Gere um movimento espiritual aqui. Movimento espiritual aqui. Movimento espiritual. Movimento espiritual. Vibração espiritual. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Um por um. Vai tocando agora. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. Sinta. Sinta. Receba. Vai tocando. Agora. Sinta. Vai. Vai. Agora. Vai. Sinta. Agora. Receba. Receba. Seja tocado agora. Aqui no meio. Vai. Vai. Receba. Vai. Receba. Vai sentindo agora. Receba. Agora. Plenitude. Plenitude. Vai. Receba lá. Aqui no meu canto. Vai. Recebe agora. Vai. Receba. Agora. Vai. Assim. Plenitude. 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 Vai. Receba agora. Em nome do Senhor Jesus. Anjo do Senhor, traga a tua plenitude aqui. 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 Onde há cura para ser estabelecida. Começa a tocar agora. Essa enfermidade que não foi autorizada por Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno enfermidade, você vai sair agora. Eu ordeno em nome de Jesus, você vai sair agora. Enfermidade ocasionada por uma maldição, enfermidade ocasionada por uma legalidade, enfermidade ocasionada pelo pecado, ou por algo lançado na magia, em nome do Senhor Jesus,
eu ordeno agora, você vai sair agora. Foi. Em nome de Jesus, você vai sair agora. E em nome do Senhor Jesus, toda dor física, eu ordeno agora, seja cancelada. Em nome de Jesus, anjos do Senhor, comece a voar neste lugar e comece a operar agora, porque eu já dei a ordem de cura. Comece a passar e a tirar todo nódulo, toda infecção, toda inflamação, toda pedra, cálculo, em nome de Jesus. Cegueira, surdez, problemas na coluna, em nome do Senhor Jesus. Problemas na mente, problemas de ordens, transtornos, agora, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno agora, em nome de Jesus. E eu peço agora, anjos do Senhor que estão sobre o meu comando, eu ordeno agora, em nome de Jesus, todo demônio que foi lançado por pagamento ou por direito legal sobre a vida de alguma pessoa aqui, eu dou ordem agora no mundo espiritual. Não há mais morada, não há mais lugar para que eles residam e permaneçam aqui. E em nome de Jesus eu ordeno: saia, 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 em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Você pode levantar uma das suas mãos. Levante essa moça, por favor. Levante a outra também. Levante aquele rapaz. Levante ela. Puxa, minha filha, que ela está atordoada. Vem, filhinha. Fica firme, tá? Tá bom? Espera aí que essa irmã vai te abraçar. Fica abraçadinha com ela aqui. Deixa ela chorar. Quando Deus cura desse jeito, levanta uma das suas mãos para o céu. Levanta uma das suas mãos. Diga: eu quero ativar profeticamente os anjos do Senhor para cercar minha vida. Diga: eu quero ativar o círculo de proteção de Deus sobre a minha vida. Diga: anjos do Senhor, sejam comandados por Jesus Cristo e recebam as minhas ordens no nome de Jesus. E a partir de agora eu comando os anjos sobre a minha vida para me cercar, para me proteger e para que toda ação espiritual eu tenha domínio e poder em nome de Jesus. Diga amém. Diga glórias a Deus. Diga bendito é o nome do Senhor. E dê o melhor aplauso que você puder, louvando e engrandecendo a Jesus. Amém? Amém? Agora olha, se você puder, bota a mãozinha assim nos seus olhos. Se você puder. Você também, filhinha. Mesmo chorando, bota a mãozinha nos seus olhos. Pode ser chorando, não tem problema. A Bíblia fala que o choro vai durar a noite, mas amanhã você vai acordar alegrona da vida. Bota a versão Carlos Ribas renovada essa. Revista e atualizada. Bota a mão nos seus olhos assim, ó. Diga: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver o círculo de proteção. Eu quero ver os anjos de fogo do Senhor. Diga: eu não quero ver demônios. Eu quero ver anjos. Diga: eu não dou direito de demônios me enganarem. Eu só quero ver o que Deus permitir que eu veja. Com a permissão de Cristo Jesus, abra os meus olhos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Agora se prepare, porque o que sabe que vai acontecer? Você vai ter experiências sobrenaturais. Muitos de vocês vão ter sonhos essa noite. Tem gente, eu já tive experiências com de várias formas. Posso contar algumas rapidinho? Gente chega em casa, quando desliga a luz, a parede está brilhando. Incrível, como se tivesse jogado alguma coisa fluorescente. Você não tem experiências assim. Você vai tomar banho, vai dormir. Tomara que você tome banho antes de dormir, mas tudo bem. Você vai tomar banho, vai dormir, vai ficar cheirosinho, botar seu pijaminha. Quando você acordar no meio da noite, você vai estar exalando óleo. Tem muita experiência sobrenatural.
cada uma é individual. Eu não sei como é que vai acontecer com você, mas ore a Deus, fale: Senhor, eu quero ver, porque isso vai fortalecer a sua fé, tá bom? E pra gente encerrar mesmo de verdade, eu falei que nós vamos encerrar umas 8 vezes. Cadê aquele obreiro lindo? Você já vai louvar, fica aí, não sai daqui não. Preciso de dois obreiros fortes, musculosos e lindos. Me ajudem. 2 homens para me ajudar. Vem aqui, forte, musculoso e lindo. Não precisa de 2 não, só você tá bom. Você é o homem dos 10 segundos. Em 10 segundos, pega essa bacia aqui. Lembra dessa água Lembra dessa água que nós lançamos todos os nossos desejos profeticamente? Eu não sei se o pastor, posso fazer alguma coisa que o senhor não sabe o que eu vou fazer? Não é heresia, não. Não era o que eu estava pensando, mas tudo bem. Eu quero profetizar que das mesmas formas que as águas, elas descem do trono e elas vêm sobre nós, e são águas que curam, que limpam, que restauram. Eu quero profetizar que essas águas aqui, elas simbolizam aquilo que nós como igreja precisamos, carecemos. Então, num ato profético, enquanto os irmãos vão estar louvando e adorando a Deus, num ato de fé, eu vou deixar essa baciazinha aqui, nós vamos orar, pedir para o pastor orar, e você vem e toca nessa água, tá? Mas não toma banho de água não, porque você vai ter que deixar água para os outros, tá? Só toca, tá bom? Tem gente que vem, não sei a tua fé como é que é, não sei como é que é a tua fé, mas toque nessa água, tá bom? E crendo, certa vez o profeta Eliseu chegou na cidade de Jericó e disseram: olha, a cidade é boa, mas a água é amarga, ela não presta, é salobra. E ele falou: me dá um prato com sal aqui. Onde é que é a fonte da água? É lá. Jogou sal na fonte, a água ficou boa. Sal purifica a água? Não, mas era um ato profético. Ferramentas do reino, tá bom? Se você sentir paz e fazer isso, se não sentir paz, não tem problema não. Você não vai ofender ninguém, não vou ficar de mal com você. Mas se você sentir paz, entender isso, você vai falar: Senhor, tudo aquilo que Deus tem para derramar para a igreja, eu não estou conseguindo receber, porque eu não tenho a minha capacidade ampliada ainda. Ao tocar nessa água, eu profetizo que a minha capacidade está ampliada em nome de Jesus. E tudo que Deus enviar, eu vou receber em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pastor, agradeço de coração por esses dias preciosos que eu estive com vocês. Eu estou impactado com o amor desse casal e da igreja. E eu louvo a Deus em nome de Jesus. Eu vou passar o microfone ao pastor para ele fazer essa oração. E com isso eu me despeço de vocês, com toda alegria, com todo carinho no coração. Amei conhecer vocês, tá bom? Amém. Vamos orar. Aí o pastor Sérgio vai louvar. Depois nós vamos estar finalizando o culto. Pai, eu vi, Senhor, que todos que estavam aqui, Senhor, dentro dessa igreja, enquanto o pastor ele apresentava aquelas garrafas, eu vi cada um deles jogando os seus sonhos aí dentro, Senhor, a sua necessidade, o que elas precisam. Pai, que todos esses sonhos, que todos esses desejos, eles estão aqui dentro dessa água, Pai, simbolicamente representados. Eu te peço agora, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus agora, Senhor, quando cada um deles tocar, será o Teu Espírito Santo tocando a vida deles. Será, Senhor, o Senhor Todo-Poderoso executando tudo o que eles precisam, no nome de Jesus. E a igreja que concorda comigo, dá um amém bem forte e um aplauso para o Senhor. No trono e ao Cordeiro seja o louvor. Não sai ainda, viu? Pega a tua bênção, Seja senta bem, que eu tenho algo para ainda comentar com vocês ainda, viu? Que é de bênção para a vida de vocês. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio
pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.